Estamos aqui no Estanzadouro. Estanzadouro, uma vez por mês nós viemos aqui, graças ao Dr. Ricardo Lodeiro, que me apresentou essa churrascaria, pizzaria. Que coisa bem gostosa aqui em Gravataí, né, doutor? Eu faço essa propaganda porque realmente é muito bom. Muito prazer o programa, viu? É sempre um prazer estar aqui contigo, Milton, estar aqui com os espectadores, estar aqui nesse ambiente maravilhoso que a gente já conhece, né? Um lugar que a gente é bem acolhido, a gente é bem atendido, né? Um lugar que vale a pena a gente vir realmente. É um atendimento VIP, as carnes são de primeira, tem 5 tipos de cortes de picanha servidos aqui e o preço, olha, razoável, realmente um preço justo a favor do cliente. Doutor, cirurgia plástica, eu gostaria de saber de ti o perfil das pessoas que vão te procurar. Se elas vão te procurar porque querem melhorar ou elas vão te procurar porque elas estão se sentindo mal por causa de um defeito, ou é um nariz muito comprido, ou torto, ou a orelha de abano, enfim. Como que é esse perfil? Ô Milton, o perfil normalmente da pessoa que procura cirurgia plástica estética é o perfil de alguém que não está satisfeito com uma característica. Tá? É muito difícil hoje a gente pegar e tentar classificar assim, o que é um defeito, o que é apenas uma característica, né? Porque é uma questão, um julgamento pessoal. Cada pessoa encara a sua característica de uma forma mais neutra, mais positiva. Tá? Não, eu tenho a orelha aberta, tá? É uma característica minha. Ou a mesma situação, tá? De a pessoa dizer, não, eu tenho a orelha aberta, é um defeito que eu carrego desde pequeno, que isso me traz traumas. Bem, o que a gente tem que entender é assim, o que sair fora, tá, da normalidade nem sempre é um defeito. E, portanto, não deve ser tratado com o desespero de um defeito, tá, e não deveria estar levando a pessoa a situações, às vezes, até de tristeza. Mas isso acontece e a gente também tem que respeitar essa forma. As pessoas que vêm a mim procuram sempre corrigir ou repor alguma coisa que lhes falta. Vamos lá. A orelhinha aberta, por exemplo, a orelhinha abano. A orelhinha abano, existem algumas comunidades em que ela é característica de 80% das pessoas. Isso é muito comum, por exemplo, em algumas comunidades alemãs. Encontrar de colônias alemãs aqui que todo mundo tem a orelhinha aberta. Isso é defeito, todo mundo tem, é característica apenas. Já em outras comunidades, as crianças na escola sofrem bullying por causa disso. Bom, eu diria que isso não é um defeito da orelha da criança nem da criança. Esse é um defeito de convivência social das outras pessoas. De outras crianças, os coleguinhas que não sabem, não tiveram isso, a necessidade e a educação de não causar transtorno a quem é diferente. Tem uma questão de educação, né? Dos outros, não da pessoa que tem, e não, outra não é defeito, é a genética, né? Todos têm, né? Os que não têm é que são diferentes, né? Mas, doutor, tem também aquela cirurgia que é por modismo, né? Que, minha amiga fez, a fulana fez, todo mundo está fazendo. Tem esse tipo de cirurgia também, né? Existe isso, tem um componente midiático muito importante. Pois vamos ver uma determinada cirurgia que algumas pessoas estão fazendo, ninguém dá bola. Aí vai lá uma celebridade e faz. Aí todo mundo quer fazer o que a celebridade fez. Um adendo. Aquela cirurgia onde estão tirando a glândulazinha aqui do seio, uma gordurazinha, né, do rosto, né, até um nome meio engraçado, né, dessa gordurinha, e que lá para o futuro pode causar algum transtorno, né? Só que é moda. Tu estás falando da retirada da gordura, da chamada bola de Bichat, tá? Que é uma gordura, tá? Que dificilmente ela se desfaz, mesmo com grandes emagrecimentos. Tá? Ela é considerada uma das gorduras mais resistentes no emagrecimento. É uma das últimas coisas que o corpo consome. Tá? E é uma gordura que fica na região malar, tá? região maxilar, tá? Sob a região malar, e ela é responsável pelo volume da maçã do rosto.
Bom, algumas pessoas têm essa gordurinha um pouquinho maior, né, e desejam retirá-la para deixar o rosto mais afilado. Mas isso não é uma cirurgia para todas as faces. Algumas faces podem ficar muito bonitas, outras podem se determinar uma esqueletização. A pessoa fica com o rosto mais murcho do que deveria. O que existe, tá, e a gente pensa nessa consequência, é o seguinte: não existe ainda um número grande o suficiente de pacientes com tempo o suficiente de observação, porque essa cirurgia tem alguns anos, tá, de aplicação mais frequente, né? Não existe esse número de pessoas, essa quantidade de pessoas e esse tempo para que a gente possa avaliar o que vai acontecer quando essa pessoa hoje, com 20, 30 anos, 40 anos, tiver 65, 70, 75 anos. Tá? Pois, com a atrofia normal da pele, né, essa região poderá ficar extremamente encavada, né, encovada, ela vai ficar um aspecto esquelético. Né, e isso também não se conhece uma forma real de substituição. É possível tirar gordura de algum local, injetar aqui e essa gordura vingar, integrar-se, pegar direitinho? É possível fazer isso? Quais são os riscos disso? Então é muita coisa que ainda não está bem definida. Há que se tomar muito cuidado na hora de fazer a cirurgia. Eu gosto de falar contigo, eu até te apelidei o médico da verdade, porque se a pessoa não tem, digamos assim, chega no teu consultório, tu acha que ela não tem a condição de fazer aquela cirurgia, tu não vai fazer, tu vai dizer para ela, olha, acho que tu não tem que fazer essa cirurgia. Não é aquela questão, não, eu vou fazer porque eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer mais uma cirurgia. Não é assim, né, doutor? Veja que, pelo que eu entendo, pelos cálculos que eu imagino fazer, a maior parte dos cirurgiões plásticos, tá, seguem essa linha. Tá, tomam um cuidado de evitar, tá, cirurgias desnecessárias, cirurgias em momentos inadequados, que às vezes a cirurgia até pode ser interessante, mas ela está no momento adequado, no momento inadequado, no momento que não deveria estar sendo pensado em fazer aquela cirurgia. Né? Mas não existe cesto de maçã que não tenha uma podre. Tá? Então a gente vai acabar batendo em profissionais, cirurgiões plásticos, às vezes que não são cirurgiões plásticos, fazendo procedimentos para os quais não tem treinamento adequado, né? Não passaram um curso adequado de uma residência, né? De uma especialização real, né? E simplesmente se metem a fazer uma cirurgia, né? Que não é muito familiar. Né? E vão aprendendo com os seus próprios resultados dia após dia. Bom, isso, quem faz isso normalmente não escolhe paciente. Não. Entrou, eu faço. Isso aí, tu pelo menos tu dorme, tu bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, né, doutor? Aí o problema é dos outros, né? Doutor, queria falar contigo também a questão tu é especialista em pele, estudou bastante para isso, né? Principalmente aquela em feridas, né? Em feridas, em úlceras. Essa questão eu acho assim muito importante até para o cirurgião plástico conhecer bem a anatomia da pele, do órgão, né? Sim, eu tenho trabalhado muito com isso hoje. A gente tem utilizado, tá, de uma forma geral na cirurgia plástica, principalmente em alguns centros, tá, e eu uso aqui em Gravataí isso, a utilização de enxerto de gordura, tá, pois se descobriu que a gordura possui uma quantidade muito grande de células tronco, tá, de uma linhagem de células tronco, na realidade, cuja consequência, quando ela é transplantada de um local para o outro, nesse local onde ela é colocada, ela produz substâncias que ativam a circulação, né, aceleram processos cicatriciais, melhoram a nutrição desta região. Existe uma série de trabalhos já utilizando células-tronco purificadas, aí no caso não com gordura, mas células-tronco purificadas, kits específicos para isso, que demonstram o desentupimento, né, de vasos de grande calibre, a melhoria de leitos que estavam com pouco sangue, estavam leitos que, por terem pouco sangue, não conseguiam cicatrizar, né? E se conseguir cicatrizar, feridas de muito longo tempo, tá? Em muito pouco tempo.
Tá? De passar assim 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá? Com todos os tratamentos convencionais, esses tratamentos convencionais não conseguiram trazer resultado. Tá? A utilização dessa técnica tem mostrado ótimos resultados num número significativo de pacientes. Não é uma panaceia, não é o toque, o pozinho de piriri-pim-pim que faz todo mundo voar, mas tem resultados realmente muito bons, né, em um número muito grande de pessoas, né. Até mesmo para situações às vezes que a gente imaginava já assim serem, não tem mais o que fazer. Tá? E eu tenho tido esses resultados, tenho certeza que todo mundo que está fazendo isso está tendo os mesmos resultados. Tá? Alguns centros grandes no Brasil têm feito pesquisas sistemáticas em cima disso, tá? E isso está espantando o mundo de uma forma geral. E a indústria de curativos também está bem avançada, né? Está investindo bastante nisso, né, doutor? Sim, a indústria de curativo não trabalha muito a ideia das células-tronco, mas trabalha aquelas outras ideias dos tratamentos de suporte, como, por exemplo, curativos impregnados de prata, curativos com alginatos, curativos utilizando tecnologia de pressão subatmosférica, que nós conhecemos, entre aspas, como vácuo. Hiperbárico. Aí uma outra coisa, sim, mas a terapia hiperbárica, a oxigênio hiperbárica, tudo isso está sendo bem desenvolvido. A hiperbárica, infelizmente, tá, não é tão desenvolvida quanto se gostaria, pois ela tem ótimos resultados, mas ela exige uma parafernália muito grande. Tá, uma cama, uma maca para tratamento individual, trata um paciente de cada vez naquela maca. É uma coisa exuberante do ponto de vista de custos, de ultrapassa R$1 milhão. Então, para ter esse tipo de tecnologia na mão, se despende muito em tempo, em espaço, em custos. Mas é uma coisa que funciona muito bem. As outras têm mostrado-se mais efetivas por questão do custo e tempo, deslocamento. Aqui em Gravataí eu consigo fazer curativos a vácuo, curativos impregnados de prata, transplante de gordura com células-tronco, mas se eu precisar de uma terapia de oxigênio hiperbárico, eu não consigo. Salvando muitos membros, né, doutor? Olha, fazendo o possível para poder... Doutor, te agradeço. Vamos saborear agora o churrasquinho aqui no Stanza Douro, né? Vai ser um grande prazer. Muito obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado por estar aqui contigo, com os espectadores, para poder trazer sempre um pouquinho mais de conhecimento.